a redução gradual dos subsídios para a compra de painéis solares por consumidores que geram a própria energia elétrica em suas casas ou estabelecimentos preocupa os parlamentares. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, colocou em consulta pública a revisão das regras da chamada geração distribuída. As contribuições da sociedade serão recebidas até 30 de novembro. E um dos críticos da proposta é o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e o programa tem a produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Elias. Olá, Regina, é uma grande satisfação estar aqui com você. Mas deputado, aumentou, praticamente dobrou em 6 meses o uso, a compra dessas placas de energia solar, ou seja, dos consumidores que estão gerando sua própria energia. A que o senhor atribui, no caso, o governo passar a querer diminuir esse incentivo que as pessoas recebem? Bom, basicamente a defesa dos interesses das empresas concessionárias. Não tem outra explicação. Se a gente for olhar, essa questão da produção de energia solar, ela tem vários aspectos que são extremamente positivas, né? Vamos pegar primeiro essa questão ambiental. E é preciso sempre resgatar que a questão ambiental é uma questão de interesse público. Para quem usa a energia e para quem não usa, porque preservar o meio ambiente é um bem de todos, claro, né? Então, primeiro, esse ganho que você tem com a produção de energia solar, né? A segunda, evidentemente, há um problema também que nós temos hoje, que é um problema da falta de capacidade do governo, né, pela crise fiscal que nós vivemos hoje, em fazer investimentos, né? O governo tem para o ano que vem, na verdade, 19 bilhões para fazer todo o investimento. Quer dizer, a usina de Belo Monte custou aí quase 40 bilhões de reais. Então, nós não temos condições de hoje para fazer. Com teto de gastos. Exatamente. Então, não temos capacidade de fazer. A energia solar, ela é produzida com custo zero para o Estado, né? Então, ela é uma energia limpa, do ponto de vista ambiental é maravilhoso, e você tem, na verdade, um investimento zero. Você não precisa aumentar impostos, você não precisa o Estado gastar com esse tipo de investimento, né? Inclusive, o incentivo não é fiscal, não é? Você podia até explicar para a gente como é que é esse incentivo. O incentivo que tem hoje, basicamente, que eles estão querendo reduzir, é o seguinte, porque hoje, até por uma questão de otimizar o que é produzido pela energia solar, isso todos os países, vários países do mundo adotam esse sistema. Por exemplo, eu tenho energia solar na minha casa, então de dia, às vezes, eu não estou lá, né? Então, evidentemente, eu estou usando essa energia. Então, até para otimizar essa produção, joga na rede. Então, o excedente. Aí o excedente. Eu crio um crédito, esse crédito eu posso usar depois. Então, é basicamente isso. E eu posso usar depois numa relação de 1 por 1. Então, se eu jogo 1 kW, por exemplo, eu vou usar também 1 kW. Então, eu vou ter essa mesma relação. O que o governo, o que a agência está propondo, né? Se eu, por exemplo, tiver uma produção de 100 kW, né, eu vou poder pegar apenas 38 kW. 62, né, seria uma espécie de um pedágio. Quer dizer, é um grande absurdo isso. Um né? imposto, praticamente. Exatamente. O imposto assim, é quase uma desapropriação, é uma coisa absurda, confisco, né? Porque você está confiscando a grande parte, quer dizer, que é quase 2/3 vai ficar, na verdade, para a empresa concessionária. Né? Mas o governo tem algum custo em utilizar a energia excedente? Não tem custo. Se você for olhar bem, tudo positivo. O que eles alegam é que com o aumento, né, do número de pessoas que vai passando a usar energia solar, nós vamos ter menos pessoas, a quantidade de pessoas que estão no sistema comum, vamos dizer assim, né, nesse padrão, né, eles vão diminuir e, na verdade, aquele custo de manutenção vai ter que diluir no número menor de pessoas. Esse é um problema que pode acontecer no futuro, e é verdade, mas quase todos os países só, na verdade, mudaram as regras para que o sistema de energia solar pudesse também contribuir com essa rede, quando chegou no mínimo a 5%. E o nosso aqui hoje, o nosso hoje é 0,2%. Né? Então, o número de propriedades que nós temos hoje é energia solar. Então, está muito cedo. Né? Então, na verdade, com essa atitude, a agência ela está querendo impedir o crescimento dessa atividade, né, que é uma atividade econômica importante, que gera emprego, mas fundamentalmente ela tem um aspecto também ambiental, né, para atender os interesses das concessionárias. Tanto é que foi a pedido delas que eles estão fazendo, reconsiderando isso. Né. Eu tenho uma experiência, por exemplo, em Goiás. Né. Em Goiás nós temos uma situação que lá foi privatizado. E nós temos o pior serviço
do país, segundo a própria agência, das tarifas mais altas. Então as pessoas lá estão indignadas, porque você paga alto, quer dizer, a energia não presta, ela provoca queima de equipamentos, Falhas também. falhas, falta muito energia. Aí você vem, quer dizer, faz um investimento desse, e na verdade hoje o Estado querendo te impedir de fazer isso para você ficar como se fosse um cativo, né? Um cliente cativo do mercado dessas empresas concessionárias. Aliás, é uma discussão que a gente precisa fazer, viu, Regina? Porque o papel dessas agências devia ser de defender o interesse do usuário, de defender o interesse da população de uma forma geral. Até no porque geral, a conta de luz parece que reduz em 190%. Exatamente, entendeu? E o que essas agências estão fazendo? E no caso a ANEEL, está defendendo o interesse da empresa concessionária. Quer dizer, parece que só tem um olhar para isso, né? Não defende realmente o interesse da sociedade. Então, isso é muito grave, né? Basta ver o seguinte, eles estão falando preocupado para dizer assim, isso vai gerar um custo, porque vai produzir energia. Olha, produzir energia hoje pode significar, por exemplo, não cobrar essa política tarifária de bandeiras, né? Que na verdade, que acontece exatamente no momento que nós temos aí, que eles chamam de risco hidrológico, né? Gosto de falar nome difícil, porque na verdade é falta de chuva, né? Nesse momento, no momento tem muito sol, né? Então, quer dizer, esse momento, aí você entra com as chamadas termoelétricas, que são caras e que são poluentes, né? Então, quer dizer, nós estamos fazendo uma opção na contramão do mundo, né? Todo mundo está apostando nesse tipo de energia, que é uma energia limpa, né? E o Brasil criando dificuldade para esse setor, para atender interesses escusos e interesses econômicos. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Agora, houve um debate aqui na Câmara, que foi o que o senhor pediu também. Eu queria que o senhor falasse o que a ANEEL explicou. Qual é a alegação deles para essa... É difícil explicar o inexplicável, viu, Regina? Esse que é o problema, né? Nós tivemos uma participação expressiva na Comissão de Minas e Energia, nós fizemos um requerimento, né, junto com outros colegas deputados, e só para você ter uma ideia, nós tivemos a inscrição para poder falar 46 deputados. Sabe quantos questionaram e foram contra essa medida da ANEEL? Todos, 100%, né? Quer dizer, os 46, independente de questão partidária, teve um deputado do PSDB que falou para ele, vocês conseguiram unir os partidos aqui, que é impressionante. Aliás, eu até entrei com um novo requerimento, né, que a gente pegou a assinatura, na verdade eu tive a iniciativa, porque foi a assinatura dos líderes, né, para que a gente tenha uma comissão geral, que na verdade é a gente levar essa discussão para o plenário. Um grande Até debate exatamente, trazendo a agência, e a gente pensa que até se a agência tiver um mínimo de sensibilidade e pensar um pouco na sociedade, ela vai rever sua posição e na verdade, suspender essas ações. Quer dizer, não pode o interesse do poder econômico dessas empresas concessionárias de energia elétrica no país prevalecer sobre o interesse da população. Isso não pode acontecer. Agora, a ANEEL também já alegou que 83%, parece, da população não utiliza isso e que eles estariam pagando para quem utiliza a energia solar. Bom, isso é um argumento totalmente falho. Primeiro que nós estamos falando de um impacto que é muito reduzido, né? Como eu disse, a gente pode até colocar um gatilho que quando chegar a 5%, aí nós podemos até rever essa posição. Quer dizer, o impacto disso numa tarifa, ele é mínimo. Agora, nós precisamos lembrar o seguinte, é o que eu disse aqui no início. Quando a gente faz qualquer tipo de atitude do ponto de vista de Estado, né, para preservar o meio ambiente, ele não atende só quem usa a energia solar. Esse é o erro que eles estão cometendo, né? Quando a gente discute essa questão, ela é de interesse de todos, né? Preservar o meio ambiente não é interesse só quem tem energia solar na sua casa. Isso não é verdade. Preservar o meio ambiente significa, na verdade, atender o interesse da coletividade. Então, esse argumento, para mim, é falho. E, além disso, quando também a gente coloca que a incapacidade do governo em produzir novas fontes de energia, ou produzir os apagões. Exatamente, né? que embora a gente está hoje com a economia estagnada, mas a qualquer crescimento, por exemplo, nós não temos capacidade de investimento. Também é interesse público, também é interesse de toda a sociedade, né? Nós não podemos dizer que um apagão, por exemplo, seja um problema de uma ou outra pessoa, é um problema da sociedade como um todo. Então, e mesmo assim, falar, mas o investimento também, gastar dinheiro público também é problema da sociedade. Então, eu não posso aceitar esse argumento porque ele está descontextualizando de aspectos que são extremamente importantes para a coletividade. Então, eu
entendo que nós temos que manter essa política, até para ela criar uma certa musculatura, porque na hora que a gente tiver um mercado mais sólido, mais consistente, quando atingir aí algo em torno de 5% do sistema, talvez a gente colocar um gatilho e aí sim a gente começar a fazer uma transição para que esse sistema também, que vai atingindo um maior volume a cada vez, aliás, o ideal que seja o máximo possível, né, porque é um tipo de atividade. A gente exatamente, vê essas placas, né? assim. É a China, os Estados Unidos, o Canadá, quer dizer, os países hoje, os países envolvidos do mundo hoje, todos estão investindo pesadamente nisso. Então, o Brasil não pode ser diferente, a agência não pode se submeter à mesquinharia e aos interesses escusos de um setor econômico para, na verdade, sacrificar toda a sociedade. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei sobre os incentivos à produção de energia solar com o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.